Uma única frase fez todo o salão silenciar completamente. O orientador da esposa mencionou publicamente que a ajudou a depilar, com um tom tão casual quanto de quem fala sobre uma tarefa doméstica. Especificou que era na linha do biquíni, justificando-se como professor que deveria ajudar. Minha esposa corou instantaneamente. Ela levantou a mão e bateu de leve nele, fingindo raiva. Que horror! Mas ele segurou a mão dela, rindo e brincando. Alguém parou de pegar comida com os hashis, que ficaram suspensos no ar. Até a mesa giratória parou lentamente. Este jantar de homenagem ao professor acontecia num restaurante tradicional ao sul da cidade. O salão era pequeno, com uma mesa giratória. A luz amarelada destacava as pinturas e caligrafias antigas nas paredes. A comida tinha acabado de chegar e já haviam passado 2 rodadas de brindes. Eu me chamo Song Yuliao, sou o marido dela. Este jantar, embora chamado de festa de agradecimento ao professor, era na verdade a primeira vez que ele me apresentava formalmente ao seu círculo acadêmico após a formatura. Ela estava sentada à minha esquerda, usando um vestido claro, maquiagem suave, com um jeito gentil e adequado. Sempre tinha uma aparência que deixava os outros confortáveis onde quer que fosse. Do outro lado da mesa estava Gao Gobin, seu orientador de faculdade, agora ainda professor na universidade. Com um pouco mais de 50 anos, cabelo perfeitamente penteado, falava devagar e com calma, com rugas finas nos cantos dos olhos ao sorrir. Trazia a tranquilidade de quem é sempre bajulado. Na mesa também estavam alguns colegas e ex-alunos dela. No início, o clima era animado, com brindes. Recordações do passado, provocações mútuas, a conversa girava em torno das dificuldades dos estudos e da atenção do professor HU. Eu sempre fui de poucas palavras. Não por ser antissocial, mas por ter o hábito de observar primeiro. Segurava o copo e acenava com a cabeça de vez em quando, concordando. Apenas o suficiente para cumprir as formalidades. Depois de 3 copos de bebida, o clima ficou ainda mais descontraído. Alguém provocou o professor HU para contar alguma história engraçada do passado. Quanto mais picante, melhor. HU Gobin sorriu. Tirou um dado do bolso do terno, girou-o na ponta dos dedos. Naquele momento, eu já sentia que algo estava errado. Um objeto como aquele já destoava completamente de um jantar de homenagem ao professor. Só tem uma bem picante. Sua voz não era alta, mas ele alongava propositalmente o tom. Garanto que vocês nunca ouviram. Todos instantaneamente ficaram curiosos, perguntando insistentemente. O olhar de HU Gobin varreu todo o salão. Por fim, parou em Liu Huiyan, com um sorriso enigmático no canto da boca. Eu ajudei a Huiyan a depilar os pelos. Assim que as palavras caíram, o salão pareceu ter sido pausado. Eu ouvi claramente os hashis de alguém batendo na tigela de porcelana, fazendo um som sutil. Todos se calaram. O ar ficou denso e pesado. Primeiro fiquei estupefato, então percebi o significado de suas palavras. Meu peito ficou vazio de repente. Imediatamente depois, uma pressão pesada caiu sobre mim. Todos os olhares se voltaram para mim, não com simpatia, apenas com escrutínio, como se olhassem para um tolo que foi traído publicamente, mas ainda não percebe. HU Gobin claramente apreciava aquele silêncio. Não demonstrou intenção de parar, seu tom ficou ainda mais natural. Na linha do biquíni. Era a primeira vez que ela usava maiô, não ousava fazer sozinha. Ele disse com a maior naturalidade, um dia como professor, sempre como pai. Essa coisinha. É normal eu dar uma ajuda. Naquele momento, ouvi cada palavra claramente. O vazio no meu peito desabou instantaneamente. Virei-me para olhar Liu Huiyan. Seu rosto estava vermelho. Não de vergonha, mas de um constrangimento brincalhão após ser provocada. Ela levantou a mão e bateu levemente no braço de HU Gobin. O gesto era familiar e íntimo, seu tom ainda com um sorriso. Que horror! Professor, o que o senhor está inventando? HU Gobin aproveitou para segurar firmemente a mão dela, com um movimento tão natural como se o fizesse há milênios. A menos de meio metro de distância. Não bati na mesa nem gritei de raiva. A menos de meio metro de distância. Não bati na mesa nem gritei furioso. Apenas coloquei lentamente os hashis na mesa. O som da porcelana tocando a mesa não foi alto, mas foi extremamente claro no silêncio mortal. Olhei fixamente para as mãos deles entrelaçadas, e estava absolutamente certo, isso não era uma brincadeira. A borda do copo de HU Gobin encostava na palma da mão, o líquido balançava levemente. Olhei para HU Gobin. Meu tom estava calmo e plano,
Professor, o senhor escolheu uma piada bem precisa. H.U. Gobin ficou ligeiramente surpreso, claramente não esperando que eu respondesse diretamente. As pessoas à mesa também se viraram para nos olhar. O clima instantaneamente se tornou estranho. Ele rapidamente controlou a expressão, ainda com um sorriso gentil. Jovem Song, é só uma brincadeira. Não leve a sério. Homem tem que ser generoso. Ao dizer isso, ele ainda não tinha soltado a mão dela. Aquela mão, apoiada na mesa, era particularmente ofensiva. Foi então que ela percebeu que algo estava errado. Tentou retirar a mão, mas não conseguiu. Ela olhou para mim. Franziu a testa e disse em voz baixa, não faça isso. Tem tanta gente olhando. Olhei para ela. Pela primeira vez, percebi claramente que o todos na boca dela. Nunca me incluía. Não prestei atenção nela. Coloquei o copo de volta na mesa. Girei levemente o fundo do copo. Não tenho outra intenção, só estou curioso. O senhor disse que foi, com que identidade que ajudou minha esposa com algo tão íntimo? Assim que esta frase foi dita, a temperatura no salão caiu instantaneamente para zero. O sorriso no rosto de H.U. Gobin congelou por um momento. Num instante, ele recuperou uma expressão afável. Era apenas o laço entre professor e aluna. Naquela época, Huyan era jovem, ingênua e de coração simples. Não era nada grave. Jovens, não compliquem as coisas. Eu assenti. Entendo. Levantei o olhar e o encarei. Então o senhor escolheu hoje, diante de todos, contar isso para quê? Para me fazer sentir grato? Ou para me obrigar a aceitá-lo como um pai? O silêncio absoluto tomou conta do salão. Dava para ouvir até a respiração. O rosto de H.U. Gobin escureceu visivelmente. Não era raiva, era a sensação de ter suas intenções desmascaradas. O sorriso de Liu Huyan também desapareceu completamente. Ela sussurrou meu nome, Song Yuliao. Já chega. Não olhei para ela. Continuei fitando H.U. Gobin. Eu não sou de perder a paciência, e sei distinguir uma brincadeira de um desrespeito. O que o senhor disse? Talvez outros consigam suportar. Comigo, não. Pela primeira vez, o olhar de H.U. Gobin se tornou frio. Era claro que ele não esperava que eu fosse tão incisivo naquela ocasião. O que você quer dizer com isso? Levantei-me. O som do atrito das pernas da cadeira no chão ecoou. Nada demais. Só que não consigo mais continuar esta refeição. Peguei o telefone e, diante de todos, fiz uma ligação. Dr. Wang, amanhã de manhã. Prepare todos os meus bens do casamento, imóveis, veículos, documentos. E me entregue. Desliguei o telefone. O salão ficou em silêncio absoluto. Olhei para Liu Huyan, cujo rosto empalidecera. Ela finalmente entendeu que aquilo não poderia mais ser resolvido com um simples. Não pense bobagem. Virei-me e caminhei em direção à porta. Parei, olhei para trás e disse a todos, depois de hoje, ninguém vai tratar isso como piada. A porta foi fechada suavemente. A luz do corredor era forte e ofuscante. Fiquei parado por um instante e percebi que minhas mãos estavam firmes. Sem o menor tremor. Eu sabia, a partir daquele momento, algumas coisas nunca mais voltariam ao normal, e eu não tinha a menor intenção de olhar para trás. O isolamento acústico do salão era excelente. Depois que a porta se fechou, todos os sons de dentro foram completamente abafados, como se todos estivessem paralisados, sem saber o que fazer. Caminhei lentamente pelo corredor, com a mente extremamente lúcida, sem fúria no coração, sem impulsividade. A ligação que fiz há pouco não era encenação. Era uma decisão que eu já havia tomado há muito tempo. Quando cheguei ao elevador, o celular vibrou. Era uma mensagem dela, com apenas uma frase: volta aqui um instante. Olhei para ela, não respondi. A porta do elevador se abriu. Eu estava prestes a entrar quando ouvi passos apressados atrás de mim. Song Yuliao. Ela tinha corrido atrás de mim. Os saltos altos batiam no carpete, produzindo um som abafado. Parou na minha frente, ofegante, com o rosto abatido. O que você quer dizer com isso? Precisava transformar aquela situação num escândalo? Olhei para ela. A primeira frase que ela disse não foi um pedido de desculpas, nem uma explicação. Foi uma acusação. E eu com isso? Por que você ligou para o advogado? Você sabe quem é o professor H.U.? Com tanta gente olhando hoje, como vou conseguir manter minha posição no círculo? Não respondi. Perguntei de volta. Sua reação agora foi decidir por mim? Achou que as palavras dele eram só brincadeira? Achou que ele podia dar a mão para você na minha frente? Não é. Ela mostrou impaciência. Você não consegue deixar isso de lado, não é?
O professor adora esse tipo de piada. Ele faz isso com todos os alunos. Além disso, isso é passado. Assenti. Por que você não o impediu de contar? Ela hesitou por um momento, depois se justificou. Era um jantar em homenagem ao professor. Se ele quisesse falar, eu poderia impedir. Você simplesmente não entende os costumes sociais desse tipo de ocasião. De repente, entendi completamente. Não era que ela não tivesse limites. Era que os limites dela nunca foram estabelecidos para me proteger. Eu não entendo os costumes sociais? Então me diga, o que eu deveria entender? Entender que ele pode dizer esse tipo de obscenidade em público? Ou entender que eu deveria aguentar, vendo você sorrir para ele? O rosto dela ficou vermelho instantaneamente. Como você é tão mesquinho? Você é homem, precisa ser tão sensível? No momento em que essas palavras saíram, a última hesitação em meu coração desapareceu completamente. Você acha que estou sendo mesquinho? Ele ficou em silêncio, seus olhos já diziam tudo. Eu assenti. Virei-me e entrei no elevador. Ele entrou atrás de mim. A porta do elevador se fechou. O clima no espaço pequeno era opressivo. Não faça isso. Vamos conversar em casa. Ele suavizou o tom. Eu não respondi. Os números do elevador desciam andar por andar. O que você disse agora foi muito doloroso. A rede de contatos do professor Hagao é importante para você e para o meu trabalho. Meu trabalho. Não tem nada a ver com ele. Eu o interrompi. Agora não tem. Isso não significa que no futuro não terá. Essa é a sua rede de contatos, não a minha. O elevador chegou ao primeiro andar. Assim que a porta abriu, ele saiu primeiro. Na entrada do hotel, a brisa noturna era fresca. Ele parou e de repente teve uma explosão emocional. Você já não gostava dele há muito tempo, então hoje resolveu arrumar um pretexto. Eu olhei para ele. Ele realmente pensa assim. Você acha que eu usaria minha própria dignidade como pretexto para algo? Ele não respondeu, mas começou a se lamentar. Já estou passando por dificuldades suficientes, e você ainda me pressiona assim. Eu parei. Onde estão suas dificuldades? Ele pareceu ter sido atingido em um ponto sensível. Seu tom ficou exaltado. Você sabe como tenho sido difícil na universidade todos esses anos. Uma palavra do professor Hagao pode decidir meu futuro. Você entende? Finalmente eu entendi completamente. Toda a insatisfação dele nunca foi porque eu fui prejudicado, mas porque eu não o defendi. Não defendi seus interesses, então você pode simplesmente aceitar que ele ultrapassou os limites. Aceitar que eu engula a humilhação. Ele ficou em silêncio por um momento e disse uma frase que me fez sentir completamente frio por dentro. Se você tivesse confiança suficiente, não seria tão sensível. Essa frase foi leve, mas pesou forte em meu coração. Não disse mais nada. Olhando para os postes de luz do outro lado da rua, um após o outro, todos acesos. Naquele momento, só senti que a pessoa diante de mim era tão estranha que me gelou. Você viu agora, quando ele segurou sua mão? Perguntei. Sentiu por um segundo que havia algo errado. Ele não respondeu imediatamente. Aquele silêncio de alguns segundos já dizia tudo. Você não precisa mais falar, eu disse calmamente. Ele levantou os olhos para mim, com expressão confusa. O que você quer dizer? A partir de agora, você não precisa mais explicar nada. Eu só vejo os resultados. Meu tom estava tão calmo. Sem a menor ondulação, a expressão dele mudou instantaneamente. O que você quer dizer com isso? Significa que, o que você quiser fazer, não vou impedir. Como eu escolher, você também não interfere. Ele me encarou fixamente, como se estivesse julgando se eu estava falando por raiva. Deu uma risada e disse para não brincar. Vem para casa comigo. Eu balancei a cabeça. Vá você sozinho. Ainda tenho o que fazer. Ao dizer isso me virei para ir. Ele segurou meu braço. Song Yuliao, não finja essa calma. Você foi longe demais esta noite. Eu olhei para baixo, para a mão dele. Ele a soltou instintivamente. Eu longe demais. Perguntei de volta. Você acha que a pessoa que mais passou dos limites esta noite? Afinal, quem foi? Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer uma palavra. Não parei mais, fui direto para o estacionamento. Ele ficou parado, sem me seguir. No momento em que fechei a porta do carro, percebi que minhas costas estavam cobertas de suor frio. Não por nervosismo, mas pelo cansaço de estar completamente lúcido. Sentei no banco do motorista. Sem ligar o carro imediatamente, o celular tocou de novo. Era ele ligando. Não atendi. Ele ligou de novo. Coloquei no silencioso direto. O carro saiu do estacionamento. Os postes de luz na estrada recuavam um a um. Não fui para casa,
Preciso de um lugar tranquilo para organizar do início ao fim. O que preciso fazer a seguir, isso não é vingança, é um acerto de contas. Eu sei muito bem, depois que aquela frase foi dita, nossa relação já estava num ponto em que um resultado precisava ser dado, e o telefone brilhou mais uma vez. Era uma mensagem de voz, não cliquei para ouvir, sabia. Ele só enviaria explicações, queixas e emoções, e disso eu não preciso. O que eu quero é uma resposta que ele simplesmente não pode dar. Estacionei o carro na beira da estrada. Acendi um cigarro, o sabor era muito suave, já fazia muito tempo que não fumava. Terminei o cigarro, apaguei a brasa e joguei no lixo, depois entrei no carro de novo. Sabia que a primeira coisa a fazer não era brigar. Não era jogar as cartas na mesa, mas sim reerguer, uma por uma, as minhas linhas de limite. E ele logo entenderia que, desta vez, eu não estava apenas falando. Estacionei o carro na beira da estrada, sem voltar imediatamente. A noite já estava muito avançada. Poucos carros na estrada, o vento frio entrava pela janela entreaberta, trazendo frieza. O telefone continuava aceso. Liu Ruia não ligou mais, só enviava mensagens de vez em quando. Uma hora dizia que eu estava muito nervoso, outra que ele também tinha se assustado, outra ainda que a Gal Gobin gostava de brincar. Pedia para eu não levar a sério. Cada mensagem era longa, mas o centro era só um. Aos olhos dele, a minha reação foi exagerada. Não respondi a nenhuma. Não é que não soubesse o que responder, é que não queria continuar naquela discussão naquele estado. Por volta de 1 da manhã, ainda assim voltei para casa. Quando abri a porta, a luz da sala estava acesa. Ele estava sentado no sofá, já sem maquilhagem. O cabelo solto, parecia muito mais suave do que durante o dia. Ao ouvir o barulho, levantou-se imediatamente. Onde foste? Não atendes o telefone. Troquei de sapatos, coloquei as chaves na entrada, dei uma volta lá fora. Ele deu um passo à frente. O que é que queres afinal? Fizeste uma confusão esta noite. Já pensaste na minha situação? Ergui o olhar para ele. O que mais te importa agora? É sempre a tua situação, não é? Ele hesitou. Depois franziu a testa. Tens mesmo de falar assim? Não foi isso que quis dizer. Suspirou, a voz suavizou. O que aconteceu hoje? Realmente não foi apropriado, mas tens de perceber que o professor Agal é assim. Fala sem pensar. Enfrentá-lo na hora só faz com que as pessoas te achem mesquinho. Não falei. Sentei-me no sofá. Ele ficou de pé à minha frente, olhando para mim de cima. E aquela chamada para o advogado, o que significava? Estás a planear fazer um acerto comigo? Levantei os olhos. Achas que não tenho esse direito? Ele ficou irritado. Como podes pensar isso? Somos marido e mulher, não inimigos. Não estou do teu lado? Olhei fixamente nos olhos dele. De que lado estás? Depende do que realmente fazes. Ele ficou em silêncio por 2 segundos. Na altura, foi tudo tão repentino, nem sequer reagi. Eu também não disse que ele estava a falar disparates? O que mais queres que faça? Recostei-me no sofá. De repente, senti um cansaço enorme. A tua repreensão foi porque ele falou demais. Ou porque te preocupavas que eu me sentisse incomodada? A expressão dele mudou ligeiramente. O que queres dizer com isso? O que quero dizer? Tu sabes bem. Olhei para ele. O teu modo de lidar com ele não é a primeira vez. Ele negou imediatamente. A voz apressada e irritada. Não fiques a imaginar coisas. Assenti. Está bem, então vou fazer outra pergunta. Quando ele agarrou na tua mão, tu achaste que não era apropriado? Ele abriu a boca, hesitou. Aqueles segundos de silêncio foram como uma agulha fina a cravar-se no coração. Por que tens de te agarrar a isto? Ele finalmente ficou impaciente. Foi só um gesto. Sabes como é aquele tipo de ocasião. Se eu o tivesse empurrado, que mau aspecto teria? Só não quis aumentar a confusão. Percebi. Não foi que ele não notasse o desconforto. Foi que, apesar dos prós e contras, escolheu proteger-se a si mesmo, sacrificando os meus sentimentos. Então, escolheste fazer-me passar vergonha. Foi o que eu disse. Ele irritou-se, erguendo a cabeça. Como podes dizer isso? Eu só queria abafar a situação. Agora, desse jeito, você só vai fazer todo mundo rir de nós. Olhei para ele. Essas palavras apagaram o último resquício de calor no meu coração. Desapareceu por completo. Você acha que eles estão rindo de quem? Ele não respondeu. Começou a andar de um lado para o outro na sala, como se estivesse organizando as palavras. Nunca pensei que você fosse levar tão a sério.
Antes, você não era sempre tão racional? Eu sorri. Então, para você, ser racional é sinônimo de ser fácil de lidar? Ser fácil de lidar é sinônimo de engolir desaforos. Ele parou de andar e me olhou. Você precisa falar de um jeito tão duro? Então me diga, como eu deveria falar para soar bem? Eu me levantei. Ser humilhada daquele jeito na frente de todo mundo. Ser tocada daquele jeito, e ainda ter que sorrir e representar? Os olhos dele ficaram vermelhos. Por que você precisa me colocar como inimigo? Eu também sou uma vítima. Quando ele disse isso, eu congelei por completo. Você é a vítima, e eu, o que sou? Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Você sabe. Quando ele disse aquilo, para quem estavam todos os olhares na mesa? Para mim. Você viu aquele olhar? Perguntei. Ele baixou a cabeça. Na hora, minha mente estava um caos. Você estava confuso, então me deixou carregar tudo sozinha. Ele ergueu a cabeça de repente. Mas você não podia ter falado daquele jeito na frente de todos. Você sabe que aquela sua frase ofendeu o professor Hagao até a morte? Você pensou nas consequências? Olhei para ele. E de repente achei tudo ridículo. Agora você fala em consequências? E você pensou nas consequências do que ele disse? Se eu não tivesse aberto a boca na hora, como você pretendia resolver? Ele mordeu os lábios. Deixar passar, assim, simplesmente. Falei pausadamente, uma palavra de cada vez. A emoção dele finalmente explodiu, a voz subiu. Então o que você quer? Divórcio? A sala ficou em silêncio na hora. Não respondi de imediato. Ele ficou me encarando, esperando que eu recuasse. Você já me fez passar vergonha suficiente esta noite, continuou ele. Se você realmente quiser o divórcio, como vamos viver depois? Olhei para ele. Você acha que ainda podemos viver juntos? Ele ficou calado. Caminhei até a janela, abri um pouco a cortina. Lá fora, tudo iluminado. Pessoas passavam na rua. Tudo normal. Só esta casa se tornou irreconhecível. Vou te fazer uma última pergunta. Virei-me. Quando você deixou ele segurar sua mão, por um segundo sequer, pensou que eu sou seu marido? Ele não respondeu na hora. Desviou o olhar por um instante. Aquele movimento sutil. Eu vi claramente. Assenti com a cabeça. Tudo bem, entendi. Ele pareceu entrar em pânico. Deu um passo à frente. Não fique assim. Eu realmente não tenho as intenções que você imagina. Você é que é muito sensível. Se você tivesse mais confiança, nada disso teria acontecido. Ele disse isso com uma naturalidade absoluta, como se já tivesse pensado nisso inúmeras vezes na mente. Fiquei parada. E de repente senti um vazio no peito. Não era dor, era um frio que atravessava os ossos. Então é isso, eu disse. Para você. Tudo é culpa da minha falta de confiança. Ele tentou se explicar. Eu levantei a mão para interrompê-lo. De agora em diante, não precisa mais se justificar. Só vou olhar para os resultados. Ele ficou atônito. O que você quer dizer? Quero dizer que a sua próxima escolha, eu vou ver com meus próprios olhos. Não vou mais arrumar desculpas para você. O rosto dele foi ficando pálido aos poucos. Você está me ameaçando? Não. Eu disse. Estou te dizendo a verdade. Ele ficou parado. De repente visivelmente perturbado. Não age por impulso. Vamos nos acalmar. Está bem? Não respondi. Entrei no quarto. Peguei roupas para trocar. Virei e entrei no banheiro. No momento em que fechei a porta, ouvi ele do lado de fora parado por um longo tempo. No fim, não disse mais nada. O som da água correu. Olhei para mim mesma no espelho. Rosto calmo. Esta calma, nunca a tinha sentido antes. Depois de sair do banho, ele já tinha ido para o quarto. A porta estava fechada. Não entrei. Fiquei sentado no sofá da sala a noite toda. Quando o dia quase amanhecia, só consegui cochilar um pouco. Na manhã seguinte, ele acordou muito cedo. Lavou o rosto, trocou de roupa rapidamente. Ao chegar à porta, virou-se para me olhar. Quando decidires? Diz-me. Não respondi. A porta fechou-se. A casa ficou em silêncio novamente. Fiquei sentado um momento, depois levantei-me. Sabia muito bem no meu coração, ele não desconhecia o problema, apenas nunca o considerou um problema. E eu já não tencionava convencê-lo. Depois de ele sair, fiquei sozinho em casa. O dia mal começava a clarear. A luz da janela ainda era suave. A sala parecia vazia. Não continuei deitado. Lavei o rosto, troquei de roupa e deslizei o telemóvel para ver as mensagens não lidas.
Ele não me tinha enviado nenhuma. Claramente, esperava que eu me rendesse. Sentei-me à mesa da cozinha. Deitei um copo de água fria. Ao entrar, estava gelada, mas fiquei ainda mais lúcido. Não foi um impulso momentâneo. Desde aquela frase na noite passada, já tinha planeado no coração o que devia fazer a seguir. A primeira coisa, recolher tudo que pudesse sair do controlo. Peguei na pasta de documentos e guardei lá a escritura da casa. Os documentos do carro, as apólices de seguro, as cópias dos contratos, um por um. Estas coisas estiveram sempre no mesmo armário. Ele também sabia. Não as estava a esconder, apenas a guardar adequadamente. Segunda coisa, tratar das contas. Contactei o banco e verifiquei todas as informações relevantes. Não transferi bens nem congelei as contas, só fiz um isolamento de risco. O processo foi muito simples. O tom do atendente foi profissional, não fez perguntas extra. Terceira coisa, mudar a fechadura. Encontrei todas as chaves sobressalentes de casa. A fechadura deste apartamento foi escolhida por ele na altura, só pelo aspecto. Agora, já não era adequada para ser partilhada. Liguei para a administração do condomínio e pedi que contactassem um serralheiro. Perguntaram a hora. Respondi apenas agora, enquanto esperava. Organizei simplesmente seus artigos de uso diário, roupa, sapatos, malas. Não revistei nada. Nem danifiquei nada. Apenas os arrumei junto ao hall de entrada, apenas os separei. O serralheiro chegou rapidamente. Era eficiente. Desmontou, instalou, ajustou, tudo de uma vez. A fechadura velha foi desmontada e deixada no chão. Nem olhei. Está pronto, disse o serralheiro. Paguei. A chave nova, na minha mão. Era bem pesada. O som da porta ao fechar foi mais nítido do que antes. Fiquei parado à porta por alguns segundos, sem qualquer hesitação. Pelo meio-dia. Ele ligou. Não atendi. Quando o segundo telefonema chegou, eu estava a arrumar os documentos. Ainda não atendi. No terceiro telefonema, coloquei o telemóvel no silêncio diretamente. Pelas 3 e tal da tarde, ouvi barulho do lado de fora da porta. Primeiro, o som de uma chave a rodar na fechadura. Não girava. Empurrou, tentou de novo. Logo a seguir, ouviram-se batidas violentas na porta. Song Yuliao. A voz dele veio através da porta. Muito mais aguda do que o normal. Continuei sentado no sofá, não me levantei logo. As batidas na porta tornaram-se cada vez mais fortes. Abre a porta! Ficaste maluco? Levantei-me e fui até a porta. Através da porta de madeira, conseguia ouvir a respiração ofegante dele. Mudei a fechadura, disse eu, com calma. Do lado de fora, houve um silêncio repentino. O que é que queres dizer com isso? A voz dele disparou de repente. Com que direito mudas a fechadura? Ontem à noite disseste que te fiz passar vergonha, que manchei a tua dignidade. Encostei-me à porta, com a voz calma. Então, a partir de hoje, não tiro proveito de ti. Saio da tua dignidade. Do lado de fora, foi o caos total. Song Yuliao, estás doente? Esta é a nossa casa. Com que direito não me deixas entrar? Esta casa está no meu nome. Não estou a levantar a voz. Se quiseres entrar, podes. Primeiro, esclarece as coisas. Ele ficou parado do lado de fora por um momento e depois começou a bater a porta desesperadamente. Sais de casa a esconder-te. Que coragem é essa? Não abri a porta. Não foi por medo. Foi porque não era necessário. Não disseste que eu sou mesquinho? Disse eu através da porta. Então agora, assim, já devo ser suficientemente generoso. Ele murmurou um insulto. A voz não era alta, mas ouvia-se claramente dentro de casa. Passado mais um pouco, as batidas pararam. Pensei que ele tivesse ido embora. Passados uns segundos, a voz dele voltou a ouvir-se, com um tom de choro. Eu só disse algo errado, a sério. Precisas de levar isto tão longe? Eu amo-te. Isso também tens de duvidar? Fiquei em silêncio por um momento e respondi, o amor não é uma moeda de troca para me controlares. Do lado de fora, novo silêncio. Só se ouvia o som dele afundar. Fazer isto só vai tornar as coisas mais feias. Ele continuou, já pensaste nas consequências? Não respondi. Ele ficou ali parado um instante, de repente foi para o outro lado do corredor. E começou a telefonar em voz baixa, mas o tom era extremamente ansioso. Professor, sou eu. Ele diz a sério que quer divorciar-se de mim. Tens de me ajudar. Quando estas palavras me chegaram aos ouvidos, fiquei imóvel atrás da porta, com o coração estranhamente calmo.
A este ponto, ele ainda escolheu esse caminho. Voltei para a sala de estar. Abri a janela. Com o vento, grande parte do abafamento da casa dissipou-se. Pouco depois, o silêncio total do lado de fora. Ele devia ter ido embora. Ao fim da tarde, um número desconhecido ligou. Não atendi. Rapidamente, a pessoa enviou uma mensagem. Senhor Song, vamos conversar. Eu sabia quem era. Não respondi. Não tenho pressa. Jantei ligeiramente e organizei os documentos para o dia seguinte. Durante a noite, ele ligou outra vez. Continuei sem atender. Só de madrugada é que o telemóvel sossegou de vez. Deitado na cama, sem sono nenhum, sabia muito bem que, chegando a este ponto, já não havia volta atrás. Ele entraria em pânico. Ficaria desesperado, procuraria ajuda por todo o lado. E eu? Só precisava de fazer o que tinha a fazer, uma coisa de cada vez. Na manhã seguinte, mal desci as escadas, vi-o sentado num canto da parede, de olhos vermelhos, como se não tivesse dormido a noite inteira. Ao ver-me, levantou-se imediatamente. Finalmente concordaste em ver-me. Parei e perguntei, precisas de alguma coisa comigo? Ele mordeu o lábio. Podes não ser tão cruel? Vamos conversar. Olhei para ele. O que tinha a dizer? Já disse ontem à noite. Podemos conversar, sim. Mas não agora. Ele ia começar a falar quando o telemóvel tocou. Ele olhou para o ecrã. A expressão mudou ligeiramente, instintivamente, deixou escapar. É o professor H.U. Assenti com a cabeça. Atende. Ele hesitou um momento. Depois foi para o lado atender a chamada. Não ouvi o que disseram. Mas só de olhar para a expressão dele, já sabia o resultado. Quando desligou, voltou para junto de mim e disse, ele disse que vai falar contigo. Ajeitei os punhos da camisa, então que venha falar. Dito isto, virei costas e fui-me embora, sem olhar para trás. Naquele momento, tive a certeza absoluta. Ele já tinha jogado a última cartada. E eu, era exatamente por isso que esperava. H.U. Gobin contactou-me mais depressa do que eu imaginava. Na manhã do quarto dia, mal tinha terminado o que estava a fazer, um número desconhecido ligou. Não atendi de imediato. A pessoa foi paciente. Passados 2 minutos, ligou outra vez. Só então atendi. É o Song Yuliao? A voz do outro lado era grave, o tom com uma contenção estudada. Sou o H.U. Gobin. Eu sei, respondi. Tens tempo para um encontro? Ele fez uma pausa. Há coisas que é melhor esclarecer pessoalmente. Não recusei. Escolhe tu o local. Ele escolheu uma casa de chá. Nem perto da universidade, nem no centro da cidade. Era o lugar privado que ele frequentava. Essa escolha, por si só, já trazia uma postura de superioridade. Quando cheguei, ele já estava sentado perto da janela. Havia 2 copos de chá sobre a mesa. Ele estava vestido formalmente, camisa social e calças. O cabelo estava penteado com esmero. Ao me ver entrar, ele se levantou. Acenou levemente com a cabeça, convidando-me a sentar, sem nenhuma palavra de cortesia. Ele serviu o chá para mim, com a mão muito firme. Aquilo no outro dia. Foi realmente uma brincadeira que passou dos limites, mas era aquele tipo de ocasião, espero que você entenda. Peguei o copo de chá, mas não bebi. Entender o quê? Entender que, entre professor e aluno, às vezes se fala sem muito critério. Ele disse de forma muito natural. Não havia nenhuma intenção sórdida como você está imaginando. Coloquei o copo de chá de volta e o encarei. Professor H.U., o que o senhor disse naquele dia, eu gravei. Assim que essa frase foi dita, a mão dele hesitou por um instante, e o chá na borda do copo balançou. Mas não derramou. Ele ergueu os olhos para mim, e o sorriso em seu rosto claramente se desvaneceu. O que você quer dizer? Nada em especial, respondi com calma. Só quero que o senhor saiba que não julgo o certo e o errado baseado em impressões. O que o senhor disse? Eu tenho prova aqui. O ar silenciou de repente. Ele recostou-se na cadeira. Seu olhar tornou-se analítico. Jovem, não haja por impulso. Algumas coisas, uma vez que se tornam grandes, não trazem benefício para ninguém, especialmente para você. Olhei para ele. Isso é um alerta ou uma ameaça? Ele sorriu. Estou pensando em você. Sua carreira ainda está em ascensão. Não se deve bloquear alguns caminhos à toa. Algumas pessoas também não devem ser ofendidas levianamente. Assenti. Então também vou pensar um pouco pelo senhor. Naquele dia, na mesa do jantar, quando o senhor disse aquelas coisas, o senhor pensou em mim? Ele ficou em silêncio. Não preciso que me dê sermões.
Continuei. Só quero saber como o senhor pretende resolver isso. Ele franziu os olhos. Resolver? Como você quer que eu resolva? Um pedido de desculpas público? Ou quer outro tipo de compensação? Balancei a cabeça. Não preciso do seu pedido de desculpas, nem de compensação. Só quero que o senhor reconheça uma coisa. Alguns limites o senhor não pode mais ultrapassar. Sua expressão escureceu completamente. Song Yuliao, você não está se levando muito a sério? Neste círculo. Quantos anos eu ralei, você sabe? Você realmente acha que uma gravação pode causar algum estrago? Se realmente tornar isso público, não lhe trará nenhum benefício. Olhei para ele e, de repente, sorri. Essa sua frase agora. E aquela que o senhor disse outro dia, quem é professor um dia é pai para sempre, tem o mesmo tom. Soa pomposo, mas as atitudes são nojentas. Sua expressão mudou drasticamente. O que você disse? O senhor está acostumado a dar ordens do alto. Então esqueceu que os outros também têm o direito de não aceitar o que o senhor diz. Minha voz permaneceu firme. Ele se levantou de repente, apontou o dedo para mim e sua voz, embora muito baixa, mal conteve a fúria. Você ousa. As pessoas no salão de chá começaram a olhar. Não me levantei. Pode tentar. Não tenho pressa. Mas quando digo, faço. Depois dessa frase, sua mão ficou parada no ar. Não porque ele estava assustado comigo, mas porque finalmente percebeu que eu não estava negociando com ele. Eu estava traçando uma linha final para ele. Ele sentou-se novamente, com a respiração visivelmente mais pesada. Afinal, que resultado você quer? Muito simples, eu disse. A partir de agora, não se meta mais nos assuntos de Liu Huiyan. Fique longe do trabalho dela, das conexões dela. E não mantenha mais contato particular com ela. Ele riu com sarcasmo. Você acha que consegue controlá-la? Não controlo ela. Controlo o senhor. Eu controlo o senhor. Ao ouvir isso, ele ficou completamente em silêncio. Depois de muito tempo, ele falou, você está queimando todas as pontes. Levantei-me. Cortei o mal pela raiz. Peguei meu casaco, sem sequer olhar para ele. Não preciso de chá. Beba devagar. Saí da casa de chá. O sol estava bonito, as ruas cheias de gente. Apenas mais um dia comum. Mas eu sabia que aquela conversa não terminaria ali, não com alguém como ele. Ele jamais admitiria a derrota. E eu, ali, esperava seu próximo movimento. Só se ele continuasse a me pressionar é que eu poderia colocar tudo na mesa, uma carta de cada vez. No terceiro dia depois do encontro no salão de chá, Liu Huiyan havia mudado completamente. Não que tivesse amolecido. Ela estava em pânico. Não me enviava mais mensagens intermináveis. Não falava mais sobre os modos do mundo. Não mencionava mais o prestígio de H. Gobin. Ela simplesmente começou a aparecer em todos os lugares que eu pudesse vê-la. Na frente do meu prédio. No café que eu costumava frequentar. No caminho de casa. Sem fazer alarde. Apenas esperava. Naquela tarde, quando estacionei o carro, a vi parada sob um poste de luz, sem maquiagem, o cabelo preso de qualquer jeito. Vestia roupas casuais comuns, tão diferente da figura refinada e impecável do jantar de agradecimento. Saí do carro, e ela veio correndo. Você finalmente aceitou me ver. Fechei a porta. Tem algo a dizer? Ela olhou para mim. Olhos vermelhos. Vamos conversar, está bem? Assenti. Pode ser. Ela suspirou de alívio. Vamos conversar no seu carro. Não precisa, eu disse. Aqui mesmo. Ela mordeu o lábio, mas concordou. Pensei muito estes dias, ela começou, baixinho, sobre o que aconteceu naquele dia. Eu não lidei bem com aquilo. Não deveria ter falado daquele jeito. E menos ainda deveria ter deixado você enfrentar tudo sozinho. Não a interrompi. Ela achou que era uma chance de consertar as coisas e continuou. Já esclareci tudo com o professor H.U. Nunca mais terei contato particular com ele. Ele sempre gostou mesmo da irmã Yui. Eu fui ingênua demais antes. Foi quando finalmente abri a boca. Não, você não era ingênua. Você achava que tinha alguém que pudesse te proteger. O rosto dela mudou. Como pode dizer isso? Eu também fui vítima aqui. Ela repetiu aquela frase. Olhei para ela. Quando você diz isso, é realmente o que pensa. Ela abriu a boca. Ficou muito tempo sem conseguir falar. Deixa pra lá, eu disse. Isso já não importa mais. Ela se desesperou. Como não importa? Song Yuliao, eu já me humilhei. Já admiti meu erro. Já fiz tudo o que podia. O que mais você quer de mim? Tirei um documento da bolsa e entreguei a ela.
Dê uma olhada nisso primeiro. Ela pegou, confusa, e abriu na primeira página. Suas mãos tremeram na hora. Acordo de divórcio. Ela levantou os olhos para mim. A voz dela subiu de repente. Você está falando sério? Não é de agora que é sério. Eu disse. É desde o dia em que você disse que eu não era confiante o suficiente. Desde então, já era sério. Seu rosto ficou pálido. Como você pode ser tão cruel? Não está me deixando nenhuma chance. Cruel, eu disse. O cruel foram as palavras que vocês disseram naquela mesa de jantar. Não é este acordo meu que é cruel. Ela virou para a página da divisão de bens, e sua respiração ficou completamente descontrolada. Como você pode calcular assim? Depois de todos esses anos juntos, é assim que me trata. Olhei para ela. Todos esses anos, o que eu devia te dar? Nunca te faltou nada. Não te devo nada. O que te incomoda agora? Não é o sentimento. É que você percebeu que eu posso realmente te arrancar completamente da minha vida. As lágrimas caíram na hora. Jamais assinarei. Jamais vou assinar. Posso mudar o que você quiser. Posso mudar tudo. Balancei a cabeça. O que está dizendo agora? Não tem significado algum. Ela ficou atônita. O que quer dizer? Por que você não acha que errou? Eu disse. Você tem medo de perder. Medo de perder tudo o que tem. De repente, ela perdeu o controle emocional, a voz trêmula. E você? Você não tem sentimento algum? Consegue simplesmente cortar tudo? Eu olhei para ele. Sentimentos não são feitos para serem desgastados repetidamente. Uma vez que são pisoteados, nunca mais se completaria. Ele de repente correu até mim e agarrou minha manga. Não faça isso. Vamos para casa, está bem? Eu juro. Eu realmente posso romper com ele. Afastei, um a um, os dedos dele suavemente. Se você rompe ou não, é problema seu, eu disse. Se eu vou ou fico, é problema meu. Ele ficou parado no mesmo lugar, como se tivesse perdido todas as forças, sem conseguir dizer mais uma palavra. Alguns segundos depois, ele jogou o divórcio no chão com violência. Os papéis se espalharam por todo o lado. Você não pode me deixar nem um pouco de consideração? A voz dele era estridente. No estacionamento vazio, soou ainda mais penetrante. Ele chorava, tremendo inteiro. Perdeu completamente o controle emocional. Olhei para os papéis espalhados pelo chão, mas não me abaixei para pegá-los. Consideração? Repeti, com um tom calmo. Foi você quem o trocou pela admiração e pela dignidade dos outros. Ele ficou estarrecido. Como se tivesse entendido verdadeiramente pela primeira vez o peso daquelas palavras. Você é cruel demais. Murmurou baixinho. Assim, quem mais vai querer viver com você? Não respondi. Virei-me para sair. De repente, ele gritou atrás de mim. Song Yuliao. Parei, mas não me virei. Você vai se arrepender. Pode pensar assim, falei, com indiferença. Mas para mim, isso já não importa mais. Ao sair do estacionamento, o céu já estava completamente escuro. O celular vibrou no bolso, mas não olhei. Eu sabia, ele não desistiria tão fácil. Ainda choraria. Ainda tentaria usar sua última carta. Mas para mim, aquela noite, já tinha virado completamente. Tudo o que ele fizesse a partir dali não mudaria um fato. Aquela porta, eu mesma fechei com minhas próprias mãos. Nunca mais se abriria. Depois de jogar o celular no chão, Liu Huyan desapareceu por 2 dias. Aparentemente, tudo estava calmo. Na verdade, nos lugares onde eu não via, ela estava sempre a esconder-se. Nunca perguntei. Algumas pessoas, quando entram em pânico, só conseguem atrapalhar-se ainda mais e bater com a cara em todas as portas. Na manhã do 3º dia, recebi uma chamada do advogado Wang. Os documentos já podem ser submetidos. O timing era perfeito. Respondi com um simples e disse para seguirem o procedimento normal. Depois de desligar, não senti a menor ondulação no coração. Desde o início. Nunca pensei em fazer escândalo ou tentar ganhar a simpatia de alguém. O que sustenta Gao Gobin? Nunca foi ele próprio, mas sim a camada protetora que construiu ao longo dos anos com a sua posição e status. Só queria fazer uma coisa, fazer com que aquelas palavras absurdas que ele disse voltassem para o lugar devido, e que ele pagasse pelas suas próprias ações. Organizei a gravação, a lista dos presentes naquela noite e a cronologia completa no material detalhado. Sem cortes, sem exageros. Cada palavra era o som original. Cada ponto podia ser verificado. O processo de submissão foi muito tranquilo. Ninguém me perguntou o que queria.
Só confirmaram uma coisa, se o conteúdo era verdadeiro. Respondi que sim. Nos dias seguintes, o lado do H.U. Gobin ficou claramente desorientado. Ele não me contactou mais, mas dava para sentir que estava a tentar desesperadamente remediar a situação. Muitas pessoas ligaram-me de forma indireta, com palavras a tentar convencer-me. Jovem, não sejas tão radical, deixa sempre uma saída para ambos. Eu ouvia e respondia apenas. O processo já foi iniciado. O outro lado ficava sem resposta. No quarto dia, a escola iniciou formalmente o processo de investigação. Não foi tratado em privado, mas sim rigorosamente de acordo com os regulamentos. H.U. Gobin, finalmente, nesse dia, entrou em pânico total. Ligou-me. Sem qualquer cortesia, Song Yuliao, o que é que queres fazer afinal? O tom de voz estava muito mais baixo do que no nosso encontro anterior na casa de chá. Eu já te disse. Respondi calmamente, só quero um resultado. Aquele momento em que me pisaram em público. Quero que o devolvam exatamente da mesma forma. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Sabes o que estás a fazer? Sei. E sabes as consequências? Desliguei diretamente. Durante a investigação, Liu Huyan veio falar comigo uma vez. Não chorou. Não fez escândalo. Pelo contrário, fingiu que nada tinha acontecido. Ficou à espera à porta da minha empresa. À minha saída do trabalho, perguntou com a voz propositadamente suave. Tens estado particularmente ocupado, ultimamente? Assenti. Falamos no outro dia, quando tiveres tempo, disse ele. Esboçou um sorriso forçado. Não é necessário, respondi-lhe diretamente. O sorriso congelou-lhe no rosto. Tens mesmo de ir até este ponto. Olhei para ele. Neste momento, não é por mim que te preocupas, é por ele. Desviou o olhar por um segundo. Não digas disparates. Não o desmascarei. Apenas disse, vai para casa. Ele ficou ali parado por instantes. Virou-se e foi-se embora. A silhueta parecia frágil e solitária, mas eu sabia. O seu interior já começava a ruir, porque H.U. Gobin já não conseguia cuidar de si próprio. Quando uma investigação ganha rumo, muitas vezes deixa de estar sob o seu controle. As pessoas que antes gravitavam à sua volta começaram a evitá-lo deliberadamente. Os alunos que antes lhe fugiam, agora falavam com receio e cautela. Aquela sensação de controle a que ele se habituara foi sendo-lhe retirada, aos poucos. Isso doía-lhe mais do que qualquer acusação. Ao 7º dia, o comunicado interno da escola foi formalmente emitido, sem termos exagerados. Apenas com datas, locais, factos e medidas disciplinares, tudo muito claro. Calmo e contido, mas cada palavra era cortante. Acabei de ler o comunicado. Deixei o telemóvel em cima da mesa, sem lhe dar mais um olhar. Na tarde desse dia, H.U. Gobin contactou-me novamente. O tom havia perdido completamente a antiga arrogância. Song Yuliao. Vamos encontrar-nos. Não recusei. Ainda na mesma casa de chá. Ainda no mesmo lugar. Desta vez, ele chegou muito cedo. O chá na mesa já estava frio. Parecia exausto. Aquela aura de orgulho convicto nos seus olhos havia desaparecido por completo. As coisas já chegaram a este ponto, começou ele. Ainda queres continuar? Sentei-me, olhei para ele. Tu achas? Que é que eu estou a continuar? Já tens o resultado que querias. O comunicado saiu. O que é que queres mais? Abanei a cabeça. Percebeste mal. Isto nunca foi o resultado que eu queria. Ele ficou estupefacto. Então o que é que tu queres, afinal? O que quero é que percebas que há palavras que não se dizem ao calhas, e mãos que não se estendem para onde não devem. A sua face foi se tornando pálida, lentamente. Tu já me destruíste. Destruíste o teu povo. Tu destruíste-te a ti mesmo. Olhei para ele. Naquele dia, à mesa do jantar. Quantas pessoas estavam sentadas? Tu sabes melhor do que ninguém. Não foi um deslize de bêbado. Tu, no fundo, achaste que eu não era importante, que podias humilhar-me à vontade. Ele abriu a boca, mas não conseguiu articular uma única palavra em sua defesa. Porque era essa a verdade. Agora já deves ter percebido. Levantei-me. Nem toda a gente vai fingir que não ouviu, que não viu. Quando ela me viu, aproximou-se imediatamente. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Claramente tinha chorado muito. Vi o comunicado, disse ela, com a voz rouca. Assenti. E então, ela ficou imóvel, como se tivesse perdido todo o apoio de repente. Ele está totalmente destruído. Estás satisfeito? Olhei para ela. Achas que fiz tudo isto para te deixar satisfeita? Ela ergueu o olhar,
e pela primeira vez vi um pânico genuíno nos seus olhos. Chamou-me baixinho. Julial, nós acabamos mesmo, para sempre? Desta vez, ela não falou dos longos anos de relação, não apresentou quaisquer condições. Apenas ficou ali parada a olhar para mim. Finalmente percebeu que já não conseguia segurar-me. A minha voz estava calma. Perguntas-me isso agora. As lágrimas escorreram-lhe novamente pelo rosto. Não a consolei, nem saí imediatamente. Apenas fiquei ali por uns momentos. Disse em voz baixa, vai para casa. Não esperes mais por mim. Liu Huyan ficou no rés do chão. Não me seguiu. Enquanto subia as escadas. Os passos atrás de mim pararam. Ela não voltou a chamar o meu nome. Desta vez, ela provavelmente também percebeu que, por mais que chamasse, já não adiantava. Cheguei à casa. O silêncio era absoluto. As cortinas estavam fechadas. A luz estava baixa. Pendurei meu casaco e fiquei um momento no corredor. Morei nesta casa por muitos anos. Cada objeto de decoração foi escolhido por nós juntos na época. Mas, olhando agora, não há nada que precise ser mantido. No dia seguinte, completei todo o processo de divórcio. Assinar, confirmar, entregar os documentos. Não houve discussões desnecessárias. Liu Huyan não fez escândalo, não porque tivesse entendido, mas porque estava completamente sem forças. Ao assinar o acordo, sua mão tremia sem parar. Liu Huyan hesitou por vários segundos com a caneta sobre o papel, até finalmente escrever. Eu observei. Sem apressá-la. Ela terminou de assinar, largou a caneta e ergueu o olhar para mim. Você realmente não vai me dar nenhuma chance? Não hesitei, nem tive emoções supérfluas. Você já gastou todas as chances. Há muito tempo. Seu olhar ficou instantaneamente vazio. Ao sair do prédio da prefeitura, a luz do sol lá fora era ofuscante. Apertei os olhos. Mas logo me adaptei. A vida não parou. O trabalho continuou. Os dias seguiram iguais. Apenas alguns nomes desapareceram completamente da minha vida. Alguns dias depois, encontrei Hou Guobin na rua por acaso, um encontro casual. Quando ele me viu, seus passos claramente travaram. A máscara de compostura no rosto desapareceu por completo. Não trocamos palavras. Ele olhou para mim. Desviou rapidamente o olhar. Naquele olhar não havia raiva, nem ressentimento. Apenas um despertar tardio. Não parei, segui em frente. Sem olhar para trás. Algumas pessoas caem do alto, e não precisam de mais palavras de ninguém. Liu Huyan me procurou mais uma vez, no fim da tarde de um dia útil, esperando ao lado do meu carro. Ela estava completamente abatida. Só quero falar algumas palavras com você, disse ela. Eu concordei com a cabeça. Fale. Ela respirou fundo. Naquela noite do jantar em homenagem ao professor, não foi de propósito que te envergonhei. Só estava muito acostumada a ser bajulada, a ser reconhecida. Não imaginei que você realmente fosse embora. Ela falou bem baixo, não como uma defesa, mas mais como uma autoanálise. Eu ouvi e perguntei apenas uma coisa. Você está dizendo isso agora para me fazer voltar atrás? Ela ficou paralisada, silenciosa por um longo tempo. Até que murmurou, não sei. Essa resposta foi muito sincera. Olhei para ela. Não era um ato de deixar ir, mas sim de recuperar. O que era meu. Ela não entendeu, e eu também não expliquei mais. Algumas palavras, ditas até aqui, já são suficientes. Depois disso, por um longo período, não a vi mais. Às vezes ouvi alguém mencioná-la. E apenas concordava com a cabeça, sem dar continuidade. Aquelas lembranças já não precisavam ser repetidas. Num certo fim de semana, organizei objetos antigos, levando embora a última caixa. Dentro dela, algumas fotos em grupo, de viagens, de confraternizações. Olhei para elas, não as rasguei. Tampouco as levei. Apenas entreguei a caixa para o pessoal da reciclagem. Não por ressentimento, mas apenas por não querer mais que essas memórias ocupassem meu espaço. Naquela noite, jantei sozinho uma refeição simples. Não houve celebração, nem lamentações. Apenas senti que meu apetite estava especialmente bom. Fim.